Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de uma peça engraçadíssima de teatro de Aristófanes chamado As Aves. Gente, que comédia, que peça e que atual uma peça escrita em 455, que eu até separei para não falar errado, ele nasceu em 455 a.C. e morreu em 375 a.C. Então essa peça foi escrita nesse íntere de tempo. Bom, vai ser um vídeo curto, porque o livro em si é curto, eu quero que você leia. É uma peça de teatro. Não torça o nariz se você é do tipo que não gosta, porque depois que você pega o jeitinho, eu não gostava um tempo atrás. Depois que você pega o jeitinho, daí você vai ler, você vai lendo os diálogos e você vai morrendo de rir. Bom, como eu disse, é uma comédia grega, Aristófanes, 455 a.C. Então essa peça, a gente está falando de quase 500 anos que tem essa peça. Só que essa peça, ela é atualíssima por quê? Porque a gente tem principalmente aqui, até separei algumas coisas para falar, que essa edição está perfeita e ela foi traduzida direto do grego. Qual é a chateação, por assim dizer? Ele escreveu mais de 44 peças, isso está escrito aqui no livro. Ele escreveu mais de 44 peças, gente, só chegou até nós apenas 11. E os livros dele são caros, tá? Não é barato não. Esse aqui eu peguei numa promoção há muito tempo, por nem lembro quanto, não me chamou atenção. Então, assim, provavelmente se você clicou, fica, porque tem um porquê de ser chamado As Aves, mas ao mesmo tempo não é um título que chama muito. Tem outros dele que chamam mais. Enfim, vamos lá, o enredo. Deixa até. Eu decorei com essa acentuação errada, mas a gente tem dois personagens principais. Então, Editora 34, traduzido direto do grego. E a gente está falando de uma peça de teatro que ainda conta com uma bibliografia. Eu gostei muito da pesquisa, porque tem uma introdução que é fantástica. Você que gosta de teatro, você que estuda teatro, você que se interessa um pouco, nossa, que abertura sensacional, enriqueceu. A peça por si só já valeria, mas a introdução que é dada, a explicação que é dada pelo modo como foi traduzido, mas no sentido de terem atualizado os termos, colocarem o que significava, o que representa o teatro grego, enriqueceu essa peça, esse livro, que vale o preço. É caro, mas vale o preço, né? Enfim, a gente paga pelo conteúdo, né? É isso. Tem gente que vê uma pilha de papel, pilha de papéis, a gente gosta de ler, a gente vê conhecimento que ninguém tira. Onde que eu tô aqui enrolando para poder ler? Porque Evélpido, são dois personagens, Evélpido e Pistétero. É que eu decorei como Pistétero, com acento circunflexo, mas é Evélpido e Pistétero. Se eu falar Pistétero, dei um desconto, porque eu comecei a ler assim, e depois que a gente começa assim que vai. Você vai falar, tá bom, Samanta, do que se trata As Aves? Bom, por muitas partes. Você tá aí cansado da política? Você tá de saco cheio de corrupção? Você tá de saco cheio de imposto alto e tudo mais? Pois bem, Evélpido e Epistéteto também. E aí eles decidem simplesmente saírem de Atenas, tipo, vamos embora, já deu essa política, eu tô por aqui de corrupção, esses governantes e tudo mais, vamos embora para Cidade das Aves. Aí aqui, na verdade, eu vou explicar o que é As Aves, e aí vou deixar, porque não vai ter spoiler esse livro, esse vídeo não, e vai ser um vídeo curto, porque os meus últimos dois foram interrompidos. Pois bem, então se passa num cenário super simples, em que esses dois amigos estão cansados da política ateniense, e olha o que a gente está falando, e aqui é legal que ela dá uma super introdução do como era feita a política, o que era a democracia grega, quem podia votar, quem não podia votar, enfim. E ainda ela explica, porque a gente tem, né, no teatro a tragédia e a comédia. A comédia é tida para população, povão mesmo. E as tragédias não. E ele começou a introduzir de forma muito satírica e de modo a trazer analogia, por assim dizer, essa questão do... Tá, quem são essas aves? É um linguajar, não chulo, mas é um linguajar para população, no sentido de povão entender e se entreter. Porque, veja bem, a gente está falando, né, de 500 anos antes de Cristo,
muitas coisas foram mudando no teatro. E aqui ela dá uma passada bem boa, bem sucinta, nada maçante, nada teórico, mas que assim já seria uma delícia só ler isso para quem não é das artes cênicas como eu, por exemplo, mas que tem muito interesse em entender, enfim. Ele usa Aristófanes das comédias dele para fazer denúncias do que está se passando. E aí eu tenho para mim, assim, um correlato bem pitacos psicanalíticos da Samantha, que seria um xiste freudiano no sentido, sabe, stand-up, que você gosta, que você dá risada e que o comediante está falando mal tanto do político vermelho quanto do amarelo, e você está rindo dos dois, mesmo tendo uma preferência, mas é porque ele está falando de modo cômico. Então, talvez, com muitas aspas, mas muitas aspas aqui, os stand-ups, as nossas comédias sejam o equivalente de coisa de 5 séculos, do século V, por exemplo, que tinha de juntar as pessoas, né, em torno, aqui até tem uma réplica que é recheado de desenhos, de ilustrações, desenhos bem bonitinhos, mas tem uma réplica do Teatro de Dionísio, aqui ó, reconstituição do grande Teatro de Dionísio em Atenas. E assim, foi engraçado que dia desses eu assisti um canal, sei lá, desses viajando pelo mundo, de um casal que foi e que viu essa reconstituição, só que eles nem se deram conta que era isso. Só que eu também não teria dado tanta conta se não tivesse visto isso e pausado o vídeo e voltado aqui para tipo, será que é isso? Que cabia 17 mil pessoas, uma acústica impecável e é onde as peças eram encenadas. Atente, estou falando de Grécia, não de Roma, então não estou falando exatamente de pão e circo, mas não que os romanos não tenham roubado, imitado e aperfeiçoado a ideia de pão e circo para dar o que comer para a população e fiquei rindo enquanto a gente faz as coisas aqui, vocês não estão percebendo. Nada muito diferente do que se passa em 1984, por exemplo, quando o pessoal também fica alienado, tem uma passagem bem simbólica, tipo, eles ficam alienados, prestando atenção em jogo, essas coisas. E hoje em dia também, né? Futebol, campeonato, carnaval, isso tudo é meio também de alienar, porque daí você tá, vou pular carnaval e deixa, e as coisas se passam aonde? Na surdina, na calada da noite. Mas voltando à peça, deixando meus pitacos literários, aqui era uma forma de entreter as pessoas, só que Aristófanes queria que as pessoas entendessem. Só que como você faz para que alguém que não tem um nível intelectual tão refinado entenda e se divirta sem pensar isso é coisa de intelectual, eu tenho que pensar rindo, satirizando, apresentando através de uma peça algo que você está lá assistindo, consumindo e você não está nem percebendo a crítica direta e feroz que está sendo feita. Então aqui a gente tem os deuses do Olímpicos que são assim tirados, mais assim, Zeus, Poseidon, Hércules, tirado mesmo, assim, tipo, tirado para sarro. E aí você fala assim, mas Samantha, Deus do Olímpico, o pessoal tá zoando deles? Tá, porque aqui o que acontece? Bom, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui bem claro, então. Aí tem, a peça é assim mesmo, né? São os diálogos, aí você vai imaginando o cenário na sua cabeça, e tem as gravurinhas, que é bem bonitinho. E tem o que eu achei bem bacana, se você não sabe nada, você fala, não sei quem são esses nomes aí que você falou, Poseidon, os deuses, não se preocupe, porque como eu disse, gente, essa introdução tá riquíssima, e logo aqui, ó, que a gente tem aqui, né, não, é livro que vale assim um estudo, vale você grifar, enfim, pequena apresentação das personagens e locais mitológicos da peça, aí vai explicando, aí aqui, ó, até grifei, tá vendo? Tereu, aí dá uma explicadinha quem é, porque é Poseidon, quem é, de uma forma que se você não conhece mitologia, aqui ó, Íris, quem é a deusa, filha de quem, o que faz, qual a função, então, porque vão aparecer, então dá uma situada, uma contextualizada, que você fala assim, nossa, que bacana, você sai assim, duplamente feliz, se você já sabe, dá uma refrescada, se você não sabe, por conhecer essa introdução e por morrer de rir com um livrinho bem curto, pra você ler assim numa tarde feliz e pensar, gente, que atual. Se ele soubesse que a política no Brasil tá do mesmo jeito que aqui, não sei porque essa peça não está sendo encenada. Bom, vamos lá, já falei já muito.
Então a gente tem Evélpido e Pistétero, dois amigos que resolvem ir embora de Atenas. Vamos pegar nossa mochilinha, vamos embora, essa cidade não dá, e decidem ir para outra cidade. Pois bem, na verdade, então, aí aqui só que eu vou ler que isso aqui eu grifei porque eu não sabia mesmo. Eles procuram o rei Tereu, que por causa de um encantamento foi transformado em, aspas, polpa. E aí embaixo é explicado, polpa, ave europeia de cor preta, tendendo a verde no dorso e com as asas azuis. E desde então vive como pássaro. Bom, então a gente tem esse ex-rei, vamos colocar assim, ex-rei Tereu, que virou esta ave. E dois amigos que decidem sair de Atenas porque não estão aguentando a corrupção. Beleza, e aí o rei, né, o ex-rei, é uma ave. Você fala, uma ave? É uma ave, mas a ave aqui tem que cunho? Alegoria. Alegoria de quem? Do povo. Por quê? Porque daí, enfim, o que os dois querem, o Evélpido e o Pistétero? Eles querem construir uma cidade nas nuvens, onde homens e aves possam viver longe da mesquinhez que existe nas sociedades comuns. Os pássaros, a princípio, ficam desconfiados das boas intenções de Evélpido e Pistétero, mas estes conseguem convencê-lo. Bom, tá tudo mais que grifado, né? Porque eu fui lendo e falando, meu Deus, meu Deus. E isso aqui tudo é introdução, tá? Não é ainda a peça. Essa é a temática da peça. Pois bem, deixa eu ver só o que é mais importante. A gente tem aqui, ó, na peça, as aves, nem mesmo os deuses são poupados. Hércules e Poseidon aparecem como traidores de Zeus, muito satisfeitos por apoiarem os pássaros. Pois bem, aí não vou mais ler, porque senão vai perder toda a graça da sua experiência. E aí a gente tem, aí né, continua a apresentação, tudo mais que se trata, os deuses que eu já falei, aí quando de fato a peça começa, né? Aí a gente tem as aves e a apresentação de todos que participarão, das personagens. Aí você fala, mas você só falou dois nomes, mas tem todos esses? Sim, porque tem aquele personagem que entra, que sai, que fala só alguma coisa, que dá um pitaco e cai fora, mas os principais são eles, ó, tanto que são os dois primeiros que aparecem, Pistétero e Evélpido. Aí a gente tem o servo da polpa, que é o rei, a gente tem a polpa, aí a gente tem o coro das aves e todo mundo ele vai explicando, o mensageiro, enfim. Aí tem o Psicofanta, isso aqui eu vou falar mais pro final, porque eu acho isso importante, eu vou terminar assim. Bom, e aí começa a peça. E aí a peça é inteira assim. Como eu disse, se é feita pro povo de intelecto não muito refinado, é uma peça fácil de ser entendida e fácil de ser digerida. Porque se a gente está tratando de temas, deixa eu até separar como que ele separou, de temas como a corrupção. Ó, nesta peça, vou ler isso aqui só para vocês. Aristófanes faz uma crítica atroz à sociedade grega, denuncia os políticos corruptos, as barganhas realizadas nas assembleias de Atenas, os impostos abusivos que o povo era obrigado a pagar, os militares defensores da guerra, o egoísmo e a futilidade das elites. Ponto. Você vai falar, tudo isso que eu encontro aqui numa pecinha de nem 150 páginas, e de modo muito palatável, em que você se pega rindo falando, não é possível, não é possível. Mas então, para terminar de dar o gostinho aí da leitura, mas eu vou falar do Psicofanta. O que a gente tem que mais chama atenção? A gente tem dois amigos que cansaram disso tudo, dessa corrupção, dessa futilidade, babá. Vamos construir uma cidade nas nuvens junto com as aves. A ave, beleza, vão, aí começa todo o diálogo, vão tentar convencer, e assim, se eles estão saindo por insatisfação e querem construir uma sociedade, aspas, ideal, ideal no sentido de que não haja corrupção e tudo mais, e vão tentar convencer as aves a deixá-los, habitá-los, a habitar também, né, homens e aves juntos, porque eles dois não são aves, mas o rei é porque ele foi magiado lá, tal. Será que eles vão conseguir não se corromper? Será que eles vão conseguir convencer as aves a deixá-los? E depois, se deixar, será que aí vai ser assim perfeito? E aí aqui no começo eu já falei pra vocês, né? Tipo, tem a barganha, tem Hércules, tem os outros deuses do Olimpo, que é o que está acontecendo aqui. E aves, se você parar para prestar bem atenção, que a minha luzinha tá aqui, daí ela tá
dando reflexo, mas enfim. Mas aves, ave é um animal frágil, né? Não é um animal forte, e e são animais que vivem em manada, né? Ele não está usando boiada aqui, mas manada. Então dá para ser manobrado? Dá, já disse, vai sair, era para ter saído, mas vai ficar para 2024 a psicologia das massas, né? Enfim, tá aí a pilha aí para quem assistiu meus últimos vídeos. Então, assim, aves dá uma conotação frágil, dá uma conotação de manada no sentido muitas aves, muitos animais frágeis, populares, porque né, tem bastante, eu já vi pomba, rolinhas, enfim, aqui não especifica tirando o rei exatamente, mas assim, é ave, né, gente? Não desmerecendo que eu amo os animais, mas no sentido de assim, não são os leões, ponto, né? Não é o rei da selva, são as aves. Então tem aqui alguma crítica, tem aqui alguma manobra, fica aí para você pensar. É uma das reflexões que suscitaram em mim. Aí aqui, nossa, eu tinha falado de psicofanta, que isso é bem interessante, se não estiver falando errado, que daí eu separei, aí enfim. Aí ele vai explicando como as peças... E aí você dá risada, que tem umas coisas que você fala assim, gente, não é possível, beirou absurdo. E assim, são diálogos curtos, tá? E do outro lado desenho. Então é pra você ler rapidinho, pra você falar, gente, li um Aristófanes, enfim. Eu comecei a gostar depois que eu li Sófocles, não vou nem mentir, Édipo Rei, né, a peça onde Freud leu e tirou a ideia para o nome complexo de Édipo, e então eu tive que ler para a faculdade, e aí comecei a me apaixonar, e foi assim minha história com peças, então eu gosto. Prefiro as tragédias, tipo Romeu e Julieta, que é uma tragédia de Shakespeare, mas Aristófanes é a comédia, entendeu? Então assim, se você quiser, sim. E daí tem os mais atuais, né, Esperando Godot, do Beckett, que eu disse até aqui. Enfim, vou trazer Harold Pinter também em algum momento, que são esses teatros mais do absurdo. Mas, vamos embora, vamos se ater aqui. Essa parte é bem bacana. Aí tem os psicofantas. Você vai falar, Samanta, o que é psicofanta? Tá? Os termos são difíceis? Não, é que aparece o personagem chamado psicofanta. Só que, atente, os psicofantas eram delatores profissionais de Atenas. Recebiam dinheiro em troca de acusações contra cidadãos que cometiam alguma irregularidade. Até hoje, a palavra psicofanta é sinônimo para designar uma pessoa mentirosa e mau caráter. Ou seja, a hashtag fica a dica aí. Você quer xingar alguém, sair na elegância e a pessoa falar, manda ô seu psicofanta. Ponto. Você já está chamando de mentirosa e mau caráter. Por quê? Porque se são delatores profissionais de Atenas, delator profissional, né? Todo profissional cobra. E aí, assim, tá delatando, mas tá delatando que é verdade ou quem tá pagando mais? Hashtag fica aí para você ler e descobrir. E aí, assim vai a peça toda. Enfim, eu não vou ler nada dos diálogos, nada dos coros, grifei muitas coisas, como vocês viram, e essa é basicamente a história. Bom, vou ler aqui no finalzinho para ver se você se interessa. Se não interessou até agora, só para saber o que está na contracapa. Ó, em tradução direta do grego, feita pelo professor Antônio Medina Rodrigues e adaptada para a linguagem de hoje por Ana Flora, que no começo realmente, né, eu disse, e ela fala, gente, eu troquei algumas traduções para não ficar num português que a gente não usa e fazer sentido. E adaptada para a linguagem de hoje por Ana Flora, As Aves é uma excelente oportunidade para o jovem entrar em contato com os fundamentos do mundo grego de maneira ágil e inteligente e, acima de tudo, bem-humorada. Com diálogos divertidos e cenas bem construídas, Aristófanes faz críticas irônicas à desonestidade dos magistrados, às manobras dos políticos e à decadência dos costumes de Atenas, de modo que, muitas vezes, parece estar falando do Brasil, que conhecemos. Por isso, As Aves é uma peça ideal para ser lida ou levada ao palco, também acho, por todos aqueles que se interessam por teatro e pelas questões da cidadania, que são tão antigas quanto atuais. Não poderia dizer mais, porque é isso mesmo. Só para encerrar, talvez esse vídeo seja puxado pelo Lisístrato,
enfim, né, aí é nome grego, que vai cair, acho que em algum vestibular, foi pedido, que tem aqui as outras peças dele, enfim. E uma também, enfim, gente, não vou achar agora, não vou ficar procurando, né, porque já não separei, aquela história toda, mas eu faço votos que Aristófanes seja mais lido, por tudo isso que eu disse, por ser super acessível, por ser uma excelente porta de entrada ao teatro, é curtinho, é uma dica já aí de verão para se dar risada e ao mesmo tempo a gente ri chorrindo, né? Fiquei meio chorando de rir de tristeza, porque é isso, né? Tá muito atual, parece o Brasil de hoje. Entra todo mundo aqui na história e você tem um plot twist, sim. Alguns eu diria. Então, assim, fica a minha dica. Promessa cumprida de mais um vídeo. Hoje tá indo pro ar agora, quarta-feira, você vai estar vendo, terça, quarta. Sexta-feira sai Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. A você, meu amigo, que já está inscrito aqui, minha amiga que já está inscrito, meu muito obrigada. Você que está assistindo os vídeos, não se inscreveu, clique em inscrever-se, não paga nada, é de graça e me ajuda demais. Compartilhe com teus amigos que gostam de teatro, que não gostam, que querem começar uma leitura e não sabem por onde. Muito obrigada por todos aqueles que deixam um comentário, um coraçãozinho, qualquer coisa, me ajuda bastante, eu leio todos. Arthur tá aqui, vem se despedir, filho, tá morrendo de calor, né, porque tá quente. Gravando agora, chegando no consultório. E, gente, é isso, tô muito feliz. Então, assim, se até o cão já leu As Aves... Não, ele tá dormindo aqui no pé, no ventilador. Se até o cão já leu As Aves, não vai você ler? Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.